senhora presidenta Ana Amélia, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a pergunta que eu me faço é se a corrupção no Brasil, na sociedade brasileira, resulta de desvio pessoal ou ela é sistêmica? Se a corrupção é sistêmica, nós temos que ter uma maneira de controlá-la e de combatê-la também de forma sistêmica. Olha, eu tenho aqui, nós brasileiros nos últimos tempos, e ao longo, desde que definitivamente se instalou a democracia no país, temos convivido com manchetes escandalosas. E, ultimamente, nós temos 3 palavras que chamam a atenção de todos os brasileiros, inclusive que está levando milhares de pessoas para protestar, para se manifestar contra a presidente da República e também contra a corrupção. O grande problema é que, não sendo a corrupção uma questão de desvio pessoal, o combate a ela torna-se muito difícil. Eu tenho aqui uma manchete que diz o seguinte: Itaipu custou 10 vezes mais do que o valor inicial. A matéria começa dizendo que, em novembro de 2014, o Instituto João Goulart encaminhou denúncia ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro sobre a morte do embaixador José Jobim, em 1979. O documento alega que agentes da ditadura assassinaram o político que declarara publicamente estar escrevendo um livro de memórias no qual denunciaria o esquema de corrupção na construção da usina hidroelétrica de Itaipu. Jobim, e aí fala do embaixador e de sua carreira. E ele, ao anunciar que escreveria esse livro relatando todo o processo espúrio, não é, de desvio de somas fantásticas, lá nos idos de 1900, na época, no período da ditadura, terminou sendo suicidado. Ele disse que o projeto, que inicialmente custaria 1 bilhão e 300 milhões de dólares, terminou em 13 bilhões de dólares. E essas manchetes chegam aos dias de hoje através da Operação Lava Jato. A semana passada tivemos a prisão de ex-parlamentares envolvidos nesse processo. E ontem nós assistimos, através do programa fantástico da Rede Globo, uma matéria sobre os municípios que arrecadam, são os campeões de arrecadação do país, aqueles que têm uma receita per capita mais alta do país, e entre eles citou São Francisco do Conde. São Francisco do Conde tem uma população de 38 mil habitantes. 80% da arrecadação vem da refinaria Landulfo Alves. Para se ter uma ideia, em 2014, a Prefeitura de São Francisco do Conde arrecadou, só de royalties do petróleo, 365 milhões de reais. Ou seja, R$1 milhão por dia. O município tem quase 13 mil reais por habitante, que corresponde a 5 vezes mais do que a média nacional. Só que mais da metade da população não tem rede de esgoto. E 1/4 da população vive na miséria. Cerca de 8,5% da população vive em pobreza extrema.
E nos últimos 10 anos, todos os ex-prefeitos foram indiciados por desvio de dinheiro público, mas certamente nenhum está na cadeia. Daí que isso é uma comprovação de que a corrupção é algo sistêmico, que ela envolve as instituições brasileiras, que vai do município à União. Nós temos raros casos de políticos presos, ainda dá para se contar nos dedos da palma da mão. A justiça é lenta quando se trata de julgar ladrões de dinheiro público. Ora, se a corrupção, se pudéssemos atribuir a corrupção a um desvio pessoal, bastava mudar as pessoas, mas pelo que se vê, isso não resulta, não atinge os objetivos. Até porque eu estou falando de corrupção de 40 anos atrás e até a última da semana passada e as notícias da manchete do programa Fantástico que relata esse absurdo, como é possível que uma sociedade possa admitir que um município com uma renda tão alta não atenda às necessidades mínimas, necessidades básicas dos seus moradores. Porque se desvia o recurso, se rouba o recurso que deveria atender o conjunto da população. E é assim no país todo. E aí eu pergunto, como é que nós vamos controlar a corrupção? Como é que nós vamos... É através de CPIs, de investigações, mas pelo que nós estamos observando, não basta as CPIs, não basta as investigações do Ministério Público, da Polícia Federal, porque cada dia aparece um novo escândalo, cada dia aparece uma nova denúncia. Olha, eu acho que nós não temos uma outra alternativa a não ser que a sociedade se mobilize para exercer controle efetivo, controle dos gastos públicos. E foi para isso que o Congresso aprovou a Lei da Transparência. O problema é que ainda não é de domínio público. A lei e os efeitos da lei, que seria a exposição em tempo real de todas as receitas e despesas públicas com detalhe, essa lei ainda está sendo cumprida pela metade. Ainda temos um bom caminho até obrigar a todos que cumpram aquilo que a lei determina, que prestem contas, exponham com detalhe os gastos dos recursos do contribuinte, do cidadão brasileiro, seja nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas assembleias legislativas, nos governos estaduais, enfim. Mas a verdade é que é possível exercer esse controle hoje, porque a lei está aí. A gente só precisa se mobilizar, seja através das redes sociais, seja através de grupos locais, se organizar para acessar essas informações, monitorar esses gastos, e aonde houver um ente público que ainda não cumpra a lei, mover ação denunciar junto ao Ministério Público ou até entrar com mandado de segurança, entrar com ação judicial direta para fazer cumprir a lei. A lei obriga a todos, do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, até os tribunais estaduais, a exporem com detalhes, mas há uma resistência ao cumprimento da lei. Mas o mais grave, que eu acho, do descumprimento da lei, nós somos um país com cultura de não cumprimento da lei. Essa que é a grande verdade. Eu queria fazer um apelo aos meios de comunicação.
nós precisamos popularizar a existência, primeiro, a existência dessa lei que obriga a exposição dos gastos públicos. Que os meios de comunicação, rádio, televisão, mostrem ao cidadão que existe essa lei, que ele pode lançar mão dela. E depois, aqueles entes públicos que já estejam cumprindo fielmente aquilo que a lei determina, que os meios de comunicação revelem para a sociedade a possibilidade de pesquisar, de encontrar essas despesas discriminadas, detalhadas, nos portais de transparência dos órgãos públicos. Eu não vejo outra maneira de controlarmos a inflação se ela é sistêmica e ela é congênita. Ela vem desde a criação do vice-reinado de Portugal e Algarve com a chegada de Dom João no país. Então, já tentamos aqui, já teve presidente que terminou renunciando em função da descoberta de corrupção. Teve outros que tiveram que responder publicamente sobre esse tipo de acusação, mas não resolve. Aqui está. Todos os prefeitos dos últimos 10 anos em São Francisco do Conde foram indiciados por desvio de dinheiro público, mas é claro, com essa fábula de recurso disponível, esse dinheiro não está sendo aplicado para atender a necessidade da população de São Francisco do Conde. Eu confesso que não tive a curiosidade de entrar no portal da transparência de São Francisco, da Prefeitura de São Francisco do Conde, mas eu vou pesquisar, senhora presidente. Porque, se não estiver cumprindo a lei, aquela comunidade de São Francisco do Conde, e São Francisco do Conde me parece que deve ter uma Câmara de Vereadores. E essa Câmara de Vereadores tem a obrigação de fiscalizar e de acompanhar os gastos. Ou, quem sabe, a Câmara de Vereadores está em associação com os prefeitos, esses que foram indiciados. Será que esses vereadores também não estarão indiciados juntamente com o prefeito? Porque não é possível, com tanto dinheiro, você ter uma parcela importante. A população não tem água tratada, não tem rede de esgoto, não tem água tratada, senhora presidente. Eu vi, a televisão mostrou de onde as pessoas recolhem água. Uma coisa com um volume de recurso que, não sei, é uma coisa que me deixou muito chocado, não é? Olha que eu venho combatendo corrupção há muitos anos e já paguei caro por isso, porque há um princípio de que político não pode falar em combater a corrupção. Não, nós temos a obrigação de abordar sistematicamente esse tema e mostrar os caminhos para as possibilidades que nós temos na mão. Eu acho que não tem outra que não seja o controle social, o acompanhamento dos gastos públicos. Nos portais da transparência tem algumas organizações da sociedade civil que fazem isso, não é? E que precisa de divulgação. Tem uma organização, Contas Abertas, que faz levantamentos sistemáticos já nos portais de transparência e oferece essas informações à comunidade. Eu volto a insistir, peço sim, eu faço um apelo aos meios de comunicação que nos ajudem a revelar, primeiro, a revelar a existência da lei, segundo, os caminhos de navegação para se chegar aos detalhamentos das despesas, né, desses entes públicos. Portanto, é uma situação que merece uma atenção especial de todos nós. É verdade que a população, o povo na rua, ontem nós observamos que uma parcela importante clamava contra a corrupção. E outras estavam ali por várias outras razões, mas eu observei que a corrupção incomoda. A corrupção incomoda e os pacotes contra a corrupção não parecem entusiasmar a sociedade. Então, a sociedade, além do protesto nas ruas,
precisa dar uma atenção aos portais de transparência. Precisa acompanhar os gastos das suas prefeituras. Eu entrei na Prefeitura de São Paulo, lá no portal da transparência da Prefeitura de São Paulo, algum tempo atrás, e descobri, senhora presidente, que o auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo, na época, hoje deve ser mais, ganhava entre 40 e 50 mil reais. E comparei com os assessores do presidente Obama. Quem ganhava mais entre os assessores do presidente Obama era o seu chefe de gabinete e o encarregado pelo projeto, na época, de saúde. Ganhavam 31 mil reais. Tem alguma coisa errada. Como é que um auditor fiscal do município de São Paulo ganha mais do que os assessores diretos do homem mais poderoso do mundo? Daí essa desigualdade brutal que existe no nosso país. O país melhorou, avançou, claro, a democracia deu um passo adiante, mas está longe de corrigir as injustiças que prevalecem no nosso país. Portanto, não vejo outra alternativa que não seja o controle social dos gastos públicos. E nós vamos, para facilitar o trabalho da sociedade, das organizações da sociedade civil, nós vamos endurecer a lei da transparência, prever penas mais duras para aqueles que não cumprirem rigorosamente com aquilo que diz a lei. Porque tem alguns que contratam empresas, colocam uma página e apelidam de transparência. Mas de transparente não existe absolutamente nada. Nós queremos que a lei seja cumprida como ela foi votada, como ela foi promulgada aqui, como ela foi votada aqui no Senado, na Câmara, e como ela foi promulgada pelo presidente da República. Ali a lei é clara, diz quais são os requisitos necessários para o seu cumprimento. Por isso, eu volto a apelar aos meios de comunicação, à imprensa do meu país, para que nos ajude nessa cruzada de mobilização pelo controle social dos gastos públicos. Era isso, presidente. Muito obrigado.